Sejam bem-vindos, nação, uma excelente quarta, e vamos aqui agora com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações dessa preparação do Flamengo para jogar esse jogo importante diante da equipe do Vitória, lá no Barradão, nesta quinta-feira, valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Estou trazendo um corte com todas essas informações dessa preparação e da quantidade também de vários jogadores do Flamengo que estão na pré-lista para a convocação das suas respectivas seleções. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. O Flamengo entra em campo amanhã contra o Vitória e o Pedro Henrique Torre também está de volta para trazer as informações desta partida de quinta fase de Copa do Brasil. Bem-vindo mais uma vez, Pedro, beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo novamente para você, um abraço para todos. Pois é, teremos esse grande jogo amanhã. Vitória, que inclusive completa hoje 127 anos. O nosso repórter cinematográfico aqui, o Guto Santana, é baiano, Vitória doente. Então tá feliz da vida aqui com esses 127 anos do time, não vou dizer da equipe baiana, né? Da equipe do Leão, do Vitória, senão ele fica bravo aqui comigo, mas é isso mesmo. Vitória e Flamengo amanhã no Barradão, que o Guto aqui conhece tão bem. 21h30, jogo bem importante. O Flamengo tem a vantagem do empate, saiu com 2-1 no Maracanã, mas é apertado, é jogo de Série A. Então o Vitória promete fazer bastante pressão no Barradão nesta quinta-feira. Flamengo no treinamento viaja à noite para Salvador para a concentração, né, para se concentrar lá na capital baiana. E aí a possibilidade de que Pulgar volte a constar entre os relacionados desde o dia 2 de abril. Ele não atua. De qualquer maneira, tem um probleminha no ombro, o Pulgar, né? Sempre bom lembrar. Mas de qualquer maneira, Everton Araújo e o Jorginho, eles devem atuar nessa partida porque estão suspensos no Brasileiro. Então não jogam no fim de semana contra o Atlético Paranaense. Até nesse sentido seria bom o Pulgar atuar também para conseguir um ritmo já para a sequência. Mas o Flamengo tem que se focar em tentar a classificação. Vai ser um jogo bastante difícil. O Paquetá ainda deve demorar mais um pouquinho, talvez no fim de semana ele possa ser relacionado contra o Atlético Paranaense, mas também tem a questão do gramado sintético, enfim, análises da comissão técnica de Leonardo Jardim. Então vai ser um jogo bem importante. Flamengo finalizando essa preparação, como eu disse, viaja no início da noite para Salvador e aí chega por lá, concentração total, porque segue a batida, né, de jogar fora de casa. Primeiro agora contra o Vitória nessa reta final, depois Atlético Paranaense, aí sim volta para o Maracanã, para os dois jogos mais ou menos, Estudiantes e Palmeiras. Ninguém tem refresco nesse calendário, Glaucia. Pois é, Pedro, o ritmo é frenético, amigo. Obrigada pelas informações mais uma vez, ótima sequência de trabalho aí para você, para nossa equipe. Vamos falar do Flamengo com a Débora Gales, mas antes vou passar no GE. Globo com uma notícia de agora há pouco importante, tá? Ó, Conmebol pune o Independiente Medellín por 60 dias sem torcida após cancelamento de jogo com o Flamengo. Lembrar que o jogo não aconteceu, né? O jogo da Libertadores por falta de segurança. Então, mais detalhes no GE. Globo, mas o Flamengo está preocupado com outra Copa. Trazer a Débora Gales para falar da preparação do Flamengo para esse jogo contra o Vitória no Barradão, minha amiga. Seja bem-vinda ao Tá1. Tudo bom, Joana? Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. O Flamengo está de olho em tudo, na verdade, acompanhando tudo ao mesmo tempo. Inclusive, essa punição que acontece agora de uma forma preventiva, e é a previsão que no dia 19 de maio, na véspera da próxima partida do Flamengo pela Libertadores, fase de grupos, aí a gente já tem uma definição. O Flamengo aí acreditando que vai conquistar os pontos dessa partida, uma vitória e os 3 pontos, o que aí já classifica o time para a fase seguinte da competição. De olho em Copa do Brasil, os jogadores treinam na parte da tarde, a partir de 3 horas aqui no CT Ninho do Urubu, e já na sequência embarcam para Salvador. O Léo Jardim vai resolver hoje como monta essa escalação. E aí, já pensando também nas partidas futuras, em toda essa logística e agenda, a gente já pode ter alguns indicativos, né? Algo provável de acontecer. Por exemplo, o Everton Araújo e o Jorginho, eles vão cumprir suspensão no domingo, na partida contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Então faria sentido que eles sejam titulares nesse jogo, né? Aproveitem para reforçar o time nessa partida.
Pensando mais à frente, o Varela, o Léo Pereira e o Samuel Lino, eles estão pendurados no Campeonato Brasileiro. Se eles jogarem contra o Atlético Paranaense no domingo e forem punidos, eles ficam fora da partida contra o líder Palmeiras, que é a mais aguardada aí desse turno. Então, se o Jardim resolver ser mais conservador, sem querer correr riscos, também pode fazer sentido que ele utilize esses jogadores no jogo de amanhã e não no jogo de domingo. Todas essas definições a gente vai ter depois desse treino da tarde. Certo é que o Flamengo joga por um empate nessa partida de amanhã, depois de ter vencido o jogo de ida por 2-1. Mas jogo lá no Barradão é sempre difícil, né, Joana? É sempre complicado. Então aí o Leonardo Jardim vai quebrar a cabeça para poder montar um time forte o suficiente para trazer essa classificação para o Flamengo. Essas são as informações por aqui, minha amiga. Eu volto com você. Com esse elenco é um pouco mais fácil, né? De quebrar a cabeça para montar o Flamengo. Aliás, queria dizer que está belíssimo, o enquadramento está belíssimo. Quem está com você aí de Senegra? Dá um beijo nele. Gente, bora então falar de Flamengo. Vamos ver aí, tem jogo do Flamengo amanhã, hein? Vai jogar amanhã também na Copa do Brasil. Bora mostrar pra vocês, ó. Cadê? Vamos? Flamengo Atlético Paranaense, Vitória amanhã. Quinta fase da Copa do Brasil aí, ó. Vitória e Flamengo, quinta-feira, 9h30 da noite, no Barradão. Transmissão Sport TV e Premier ou PVC. E esse jogo é um jogo também perigoso, né? Igual o São Paulo lá no Sul, igual o Santos em Curitiba. É um jogo que o Flamengo, não, claro que é um elenco superior, mas não pode bobear. A diferença é que o Flamengo é mais forte que o São Paulo e mais forte que o Santos. O Flamengo pode ganhar o jogo do Vitória. Só acho que a gente, da linha do ninguém tá jogando bem, que não é verdade, mas ninguém tá jogando com absoluta regularidade. Ninguém tá jogando bem domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. E o Flamengo vem de um jogo muito bom contra o Grêmio em Porto Alegre. Pode ser o jogo que complique um pouco mais, porque tem menos perna, tem mais dificuldade, tem mais cansaço. Então, acho que o Flamengo é o melhor time do Brasil. Se existe o melhor time do Brasil é o Flamengo, não é o Fluminense, não é o Palmeiras, não é o Atlético, não é o São Paulo, não é o Corinthians, é o Flamengo. Mas também é um time que oscila. O Flamengo não jogou bem contra o Vitória no Maracanã. O Flamengo não jogou bem contra o primeiro tempo contra o Medellín no Maracanã. Segundo tempo, sim. Acho que o Flamengo é favorito para jogar bem contra o Vitória e vencer no Barradão, confirmar a classificação para a próxima fase. O Flamengo é mais favorito contra o Vitória do que o Santos contra o Curitiba ou do que o São Paulo contra o Juventude. Ô Samir, tem uma coisa legal, quer dizer, legal para essa partida e preocupante para a próxima do Brasileirão. Jorginho e Everton Araújo estão suspensos no Brasileirão, então com certeza vão dar o gás total lá no Barradão. Eu vi um dos piores jogos recentes da minha vida foi Corinthians e Vitória. Corinthians e Vitória. Foi assim, depois eu vi o Vitória fazendo gols nas rodadas seguintes. Falei, mas como pode isso acontecer? O que houve? Enfim, então eu ainda estou com aquele jogo na memória. Eu acho que o Flamengo passa, vence lá no Barradão. E não dá para preservar nesse momento, nesse jogo especificamente, né? Não é um Jacuipense, com todo respeito. Eu acho engraçado o jornalista quando fala, com todo respeito ao Jacuipense, mas é verdade, gente, Vitória é um time de Série A, né, PVC? O Jacuipense foi semifinalista do campeonato, o Vitória foi vice-campeão. É? Aí, tá vendo? E aí, Samir, você falando que o Jacuipense ia ser fácil hoje pro Palmeiras, aí, ó. Jacuipense, só me lembra daquele café, o Jacu, que era muito bom, então... Agora aí com força total pro Barradão? Eu acho que tem uma soma de 2 jogos que torna a semana difícil pro Flamengo. O Flamengo pode ganhar os 2 jogos bem, mas jogar em Salvador contra o Vitória. O Flamengo é favorito contra o Vitória. Depois vai ser um pouco menos contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Ainda que nos últimos 5 jogos, o Flamengo tinha uma histórica. O Flamengo tinha um problema com a Arena da Baixada, não tem mais. Nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2. Não é o lugar mais confortável para o Flamengo jogar. Então, o cansaço da quinta-feira pode ter um impacto no domingo para o Atlético Paranaense e Flamengo. Mas acho que o Flamengo tem que classificar. E vai jogar com um time com pontualmente mudanças curtas para ganhar o jogo no Barradão.
Samir, eu falei aqui segunda-feira com as devidas proporções, tá, gente? Senão depois as pessoas acabam distorcendo o que a gente disse. Mas o Cafu deu uma entrevista sobre a Copa de 2002 e ele fala, se o Ronaldo não resolvesse, o Rivaldo resolvia. Se o Rivaldo não resolvesse, Roberto Carlos numa falta resolvia. Se o Roberto Carlos não resolvesse, você tinha o Ronaldinho, enfim. Tinha eu. PVC tava lá também? Você jogou? Cafu. O Cafu voltou o Cafu dizer isso. Cafu, ele também, ele não falou isso, mas ele pensou. E ele também podia ter resolvido também muitos jogos. Mas é que o Flamengo tem essa sensação. No Emerson Royal criticado, não tá jogando bem, dá aquele passe pro Carrascal. O Plata vai sair. O Plata parou de seguir o Flamengo, né? Vai lá e arrebenta no jogo. E aí você vai trocando as peças, mas mantém um nível muito alto. É o que eu falo. O Flamengo tem muito mais elenco que o Palmeiras, né? Que são os dois clubes hoje que... Mas chegou a Compa falar que era igual, hein? Quando o Arias chegou, né? Todo o pessoal falou, agora o Arias chegou, agora ficou igual. Eu acho que em relação a time, né? 11 contra 11, quartas de final de Libertadores, igual. Agora em relação a elenco, o Flamengo, e aí, né, a importância, né, de você ter um grande elenco exatamente por conta do Campeonato Brasileiro. Time no mata-mata você resolve, né? Porque no mata-mata tudo pode acontecer. E os dois, né, Palmeiras e Flamengo, são tops em relação a time. Mas o Flamengo tem elenco, então as substituições, né, que vão ocorrer na escalação do Flamengo contra o Vitória, o Flamengo vai entrar em campo, certeza, com um time bem melhor do que o do Vitória, com todo respeito, quando a gente diz com todo respeito, já era, né? Você acha? Com todo respeito já não tem mais respeito, né? Acabou. Entendi. Essa frase não... Eu achei que já era o jogo. O jogo não já era, não. Imagina o torcedor do Vitória ouvindo falar isso, né? Que respeito que ele teve com o Vitória. Qualquer time do Flamengo bate o Vitória. Não, com o elenco que o Flamengo tem, o Flamengo é favorito para mim no Barradão, no jogo contra o Vitória. E vamos respeitar Jair Ventura, né? Que tá lá já construindo uma história desde o ano passado, né, PVC? O Vitória tem oscilado, mas tem feito jogos bons. Dizer que a Conmebol decidiu punir pero no mucho o Independente Medellín, tudo bem? Boa tarde, Fabiola, boa tarde, PVC, amigos do canal UOL, Samir, todo mundo que está com a gente aqui. Pois é, a Conmebol já se antecipou, né? O Tribunal da Conmebol instaurou um procedimento disciplinar para tratar oficialmente, né, da situação do jogo entre Independente Medellín e Flamengo pela Libertadores, o jogo que foi suspenso, jogados ali os primeiros minutinhos, e aí, diante da confusão nas arquibancadas, né, um caos, arremesso de fogos de artifício, essa pirotecnia toda que a gente está vendo aí, nesse episódio de violência, né, nesse estádio lá em Medellín, o tribunal, né, a unidade disciplinar da Conmebol abriu então esse expediente, mas antes mesmo de proferir uma decisão, nesse caso dos juízes da Conmebol, né, antes desses juízes proferirem qualquer decisão final de mérito sobre o caso, e como decisão final eu digo para onde é que vão os pontos, né, se ficarão mesmo com o Flamengo, a decisão que já está em vigor, é uma medida provisória aí que eles tomaram, é definir que o Independente Medellín não terá torcida nos seus próximos jogos em competições continentais, ou seja, Libertadores e também, eventualmente, se ele for para o playoff da Sul-Americana. Essa decisão ela tem uma validade inicial de 60 dias, obviamente que a expectativa é que o tribunal julgue esse caso antes, né? Mas para efeito imediato e efeito prático, já se define então que os próximos 2 jogos do Independente Medellín, que serão inclusive como visitante nessa reta final da fase de grupos da Libertadores, primeiro contra o Cusco e depois contra os Estudiantes, será sem a presença da torcida do time colombiano. Então essa é uma definição que já está em vigor, o Conmebol pode prorrogá-la se assim entender, mas o foco disso tudo está no julgamento de mérito desse caso. De qualquer forma, é uma decisão e uma resposta já mais imediata para sinalizar que a Conmebol, aí, o Tribunal da Conmebol nesse caso, tende a aplicar de fato uma punição mais severa assim, para o Independente Medellín diante desses fatos que aconteceram no jogo contra o Flamengo. Então, Flamengo e Medellín, né, nesse expediente disciplinar aí, tem até 19 de maio, mais conhecido como terça-feira que vem, para enviar formalmente as suas defesas. De todo modo, o clube colombiano já tem então nas suas costas aí para lhe dar essa punição que afeta esses jogos importantes, pensando aí, classificação está um cenário mais difícil, né, para o Medellín, mas matematicamente possível, mas pensando também na briga com o Cusco ali pelo terceiro lugar desse grupo, que pode levá-lo a disputar então o playoff da Sul-Americana. De todo modo, então, próximos 2 jogos sem torcida. Só para a gente ficar bem claro aqui, os 3 pontos para o Flamengo serão defendidos nesse dia 19 que você citou aí, né, Igor?
O prazo do dia 19 é para envio das defesas, não necessariamente haverá uma decisão no dia 19. Então, o Tribunal da Conmebol não funciona como o nosso STJD, né? Não tem uma audiência necessariamente para definir, para anunciar vereditos. Eles estipulam prazo para que os clubes enviem suas defesas, por escrito normalmente. Se os clubes quiserem, pode até solicitar uma audiência, em julgamento em si, mas não é a praxe. Mas só a partir do dia 19, então, que haverá alguma decisão. Então, é 19 para frente. Como já tem jogo da Libertadores, né, na próxima semana, então o Conmebol já se antecipou e trouxe essa punição provisória sem torcida para o Independiente Medellín nessas partidas como visitante na Libertadores. O PVC, puniu, mas não puniu, porque o time tem 2 jogos fora na Argentina e no Peru, vai jogar, aí não pode levar seus torcedores, mas não tem mais jogos em casa? Eu não entendi. Não, o cara de Medellín não pode pegar um avião para ir para Buenos Aires, só se foram para Casa Rosada. Não é verdade? Claro que é. Achei bem estranha essa decisão, Samir. Não, ele vai perder os pontos. Ele tem que perder os pontos. É obrigatório perder os pontos. Vai ser um vexame da Conmebol. A decisão contra o Fortaleza foi assim, não é? Claro, já existe jurisprudência. Já. Durou 20 dias. O problema é que os 20 dias entre o jogo do Medellín contra o Flamengo e 20 dias para frente acabou a primeira fase. E eu acho que tem que decidir isso antes da última rodada. O time precisa entrar em campo sabendo o que ele precisa ganhar ou perder ou empatar para ser primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugar da chave. Então você não pode definir isso depois do último jogo. Isso por uma questão lógica. Não quer dizer que vá ser seguida essa lógica. O Medellín vai perder os pontos, acho que é inacreditável que seja diferente, mas a Conmebol tomou uma primeira decisão tímida para dizer que não pode ter um torcedor do Medellín no jogo... Na Argentina e no Peru. Na Argentina e no Peru. Acho que poderia só acrescentar na punição que se passasse, né, para as oitavas de final, jogando em casa, não jogaria com o público. Acho que seria uma punição mais justa, mais né? Justa. A gente diria que se passar para as oitavas, eles dão uma chance. Está dentro do escopo dos 60 dias aí. Eles podem prorrogar esse período, né? Claro que, enfim, essa é uma punição que tem uma delimitação de tempo aí, mas o tribunal tem a prerrogativa de estender essa punição preventiva de 60 dias, né? Caso não haja, eu acho muito improvável, tá? Não haja julgamento do mérito até lá. Então, eles estão tentando se resguardar dentro essa costura aí dos prazos em relação à aplicação dessa punição. Então, digamos, se as oitavas fossem já daqui a 3 semanas, por exemplo, fosse em junho, né, não tivéssemos a pausa para a Copa do Mundo, estaria dentro dessa punição então aplicada para o Medellín nesse momento. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Flamengo contra a equipe do Vitória, quinta-feira às 21h30, no jogo da volta da Copa do Brasil. Lembrando, o Flamengo venceu o primeiro jogo no Maracanã pelo placar de 2-1. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Vitória, e aí está a Copa do Nordeste e também o Campeonato Brasileiro. Desses últimos 5 jogos são 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. O último jogo que eles fizeram neste final de semana no Maracanã contra a equipe do Fluminense, empataram pelo placar de 2-2. Já a situação deles no Campeonato Brasileiro, a equipe é a 10ª colocada do campeonato, 14 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, e somou 19 pontos. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos do Flamengo contra a equipe do Vitória. O retrospecto para o Mengão é altamente favorável, são 4 vitórias e 1 empate. Lembrando, no primeiro jogo da Copa do Brasil, o Flamengo venceu lá pelo placar de 2-1. Já o último jogo que o Flamengo jogou lá no Barradão, que já foi nessa temporada pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo também venceu a equipe do Vitória lá pelo placar de 2-1. Enfim, jogo importantíssimo aí para o Flamengo, que se empatar consegue a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos ver como o Leonardo Jardim vai preparar a equipe, já que terá alguns desfalques para o jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Aqueles jogadores que estão suspensos para essa partida do Brasileirão certamente estarão presentes nesse jogo da Copa do Brasil. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu!